Vamos agora expressar um princípio que é bastante importante em toda a física, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Este princípio estabelece que, se a resultante das forças externas que atuam no sistema de partículas for nula, a quantidade de movimento total deve se conservar. Isto quer dizer que, se não há forças externas a um sistema, a quantidade de movimento que o sistema tem antes da interação tem que ser igual à quantidade de movimento que o sistema tem depois da interação. Como assim? Suponha que você tem um canhão. Este canhão vai disparar uma bala. A bala e o canhão constituem o que nós chamamos de sistema. Se nenhuma força externa atuar neste sistema, a quantidade de movimento que o sistema tem antes deve ser igual à quantidade de movimento que o sistema tem depois. Bom, como assim antes igual a depois? Antes, o sistema está parado. Depois, nós sabemos que ambos vão ganhar movimento. Então, se o canhão não estiver fixo, quando ele disparar a bala com a velocidade que eu vou chamar de VB, velocidade da bala, o canhão vai sofrer um recuo. Vamos apagar aqui. Borracha. O canhão vai sofrer um recuo. E este recuo eu vou chamar de VC, velocidade do canhão. Se ambos vão se movimentar, como a quantidade de movimento antes pode ser igual à quantidade de movimento depois. Bom, antes do canhão disparar, ambos estavam em repouso. Logo, a quantidade de movimento antes é igual a zero. A quantidade de movimento depois, ela vai ser calculada através da soma da quantidade de movimento da bala, que vai ser igual à massa da bala, vezes a velocidade da bala. A setinha aqui representando que são grandezas vetoriais. A quantidade de movimento do canhão vai ser igual à massa do canhão vezes a velocidade do canhão. Como quantidade de movimento é um vetor, e no final nós teremos dois vetores apontando em sentidos diferentes, quando você somar os dois vetores, esta soma deve dar um valor nulo. Lembrando que quando você soma dois vetores que têm sentidos opostos, você deve fazer uma subtração. Então, quando eu digo que a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois, eu estou dizendo que a soma dos vetores quantidade de movimento da bala mais quantidade de movimento do canhão tem que dar o mesmo valor que tinha antes de acontecer a interação. Bom, nós vamos mostrar que este princípio de conservação nada mais é do que uma consequência direta da terceira lei de Newton. Quando um canhão dispara uma bala, ele aplica um impulso à bala. Este impulso da bala é dado pela força que atuou na bala. Esta força atuou durante a interação. Aqui eu estou representando de forma separada, para isso ficar mais visível. Então, a força atuando num certo intervalo de tempo aplicou o impulso à bala. No entanto, pela terceira lei de Newton, se o canhão aplica à bala uma força F, o canhão deve sofrer a reação, que é a ação de uma força menos F. Ação, reação. Mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Então, se nós determinarmos quem é o impulso sofrido pelo canhão, o impulso vai ser menos F vezes ΔT. Quando nós somarmos o impulso da bala com o impulso do canhão, F vezes ΔT somado com menos F vezes ΔT, isso vai dar igual a zero, uma vez que o tempo de interação é o mesmo, a força tem o mesmo valor, a mesma direção, muda apenas o sentido. Então, somando estes dois vetores, isso vai dar uma resultante nula. Assim, se o impulso resultante é nulo,
E conforme nós vimos, o impulso é igual. Nós vimos que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Se o impulso é igual a zero, vai dar o vetor zero, isso então tem que ser igual, vamos escrever assim, vetor zero, isso tem que ser igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, a quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Isto aqui, então, expressa o que nós chamamos de princípio de conservação da quantidade de movimento. Sempre que não há forças externas atuando no sistema, as forças que existem dentro do sistema existem aos pares e elas têm o mesmo valor. Por ter o mesmo valor, o impulso dentro do sistema, o impulso total, deverá ser igual a zero. Se o impulso total é igual a zero, logo a quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Este é o princípio de conservação da quantidade de movimento. Vamos agora fazer um exercício de aplicação para entender melhor o princípio de conservação da quantidade de movimento. Um canhão de artilharia horizontal de 1 tonelada, inicialmente em repouso, dispara uma bala de 2 kg com velocidade de 300 metros por segundo. Determine a velocidade de recuo do canhão logo após o disparo. Então vamos considerar que o canhão vai disparar esta bala, e ao disparar esta bala, este sistema constitui um sistema isolado. As forças que vão agir atuam apenas no sistema. Vamos desprezar o atrito que existe entre a roda e o solo no momento do disparo e a interação gravitacional que vai existir com a bala logo após o disparo. No momento do disparo, o canhão vai impulsionar a bala para frente e, pela terceira lei de Newton, a bala tem que impulsionar o canhão para trás. Portanto, constitui um sistema isolado e nós vamos aplicar aqui o princípio de conservação da quantidade de movimento. Então, aplicando o princípio da conservação da quantidade de movimento, e a animação aqui ficou exagerada, onde eu separei a bala e o canhão, desprezando o efeito gravitacional e o atrito do canhão com o solo, nós sabemos o seguinte: a bala vai ser disparada com uma velocidade da bala igual a 300 metros por segundo, a massa da bala é igual a 2 kg, a massa do canhão é igual a 1 tonelada, portanto, 1.000 kg, e o canhão vai sofrer um recuo, portanto, vai ser jogado para trás com uma velocidade do canhão. Bom, pelo princípio de conservação da quantidade de movimento, se o sistema é isolado, a quantidade de movimento do sistema antes tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois. Antes da bala disparar, antes do canhão disparar a bala, a quantidade de movimento do sistema era zero. Ambos estavam em repouso. Então, vamos escrever que zero tem que ser igual à massa do canhão vezes a velocidade do canhão, mais a massa da bala vezes a velocidade da bala. Para ser rigoroso aqui, eu escrevi zero como vetor, tem que ser igual à massa do canhão vezes velocidade do canhão, velocidade é um vetor, mais massa da bala vezes velocidade da bala é um vetor. Vamos agora substituir pelos valores escalares. Ao fazer essa substituição, é importante que a gente adote um referencial. E, por convenção, nós vamos adotar que todos os vetores apontando para a direita vai receber um sinal positivo. Quem estiver apontando para a esquerda vai receber um sinal negativo. Então, substituindo pelos escalares, então nós temos que zero vai ser igual à massa do canhão, 1.000, vezes a velocidade do canhão,
A velocidade do canhão aponta para a esquerda, mas nós não sabemos o valor, então você não precisa atribuir o sinal. No final, o sinal vai sair na conta, mais a massa da bala, que é igual a 2, vezes a velocidade da bala, que é igual a 300. Assim, a velocidade do canhão vai ser igual a menos 600 dividido por 1.000. Isto implica que a velocidade do canhão tem que ser igual a menos 0,6 metros por segundo. Encontramos, então, o valor da velocidade do canhão e apareceu um sinal negativo. Esse sinal negativo indica que a velocidade do canhão tem sentido oposto ao sentido que nós convencionamos como sendo positivo. A velocidade do canhão é igual a menos 0,6 metros por segundo. Então, se a velocidade do canhão for este valor, nós teremos que a quantidade de movimento do sistema se conservou. A maioria dos alunos, em problemas desse tipo, acaba se confundindo e se perguntando: como pode se conservar se antes a velocidade do sistema era zero e depois o sistema entrou em movimento? Nós encontramos a velocidade de recuo do canhão igual sendo menos 0,6 metros por segundo, enquanto que da bala é 300 metros por segundo. A resposta é: o que se conserva não é a velocidade. O que se conserva é a quantidade de movimento. Se você calcular a quantidade de movimento da bala depois, vai ser igual a massa da bala vezes a velocidade da bala. A quantidade de movimento do canhão depois vai ser igual a massa do canhão vezes a velocidade do canhão. Se você fizer esta conta, você vai observar que a quantidade de movimento da bala vai ser igual a 2 vezes 300, 600 kg vezes metros por segundo. Depois vai ser 1.000 multiplicado por menos 0,6, que vai ser menos 600 kg vezes metros por segundo. Se você somar algebricamente a quantidade de movimento da bala mais a quantidade de movimento do canhão, como tem o mesmo valor com sinais trocados, isso vai dar igual a zero. Ou seja, antes o sistema tinha uma quantidade de movimento que era igual a zero, depois a quantidade de movimento do sistema, bala mais canhão, continua sendo igual a zero. Isto é, então, o princípio de conservação da quantidade de movimento. Chegamos, então, ao final desta aula. Na próxima aula, nós vamos discutir o princípio da conservação da quantidade de movimento aplicado ao estudo das colisões. Até a próxima aula.